Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. É um privilégio estarmos mais uma vez na casa do nosso Pai, no lugar onde nós sentimos a vontade de orar, de chorar, de ouvir a palavra de Deus, de sairmos daqui confortáveis. E isso tudo pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos remiu. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui essa noite. Apesar do frio, apesar das situações, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te adorar, para te engrandecer e também, Senhor, interceder, tanto pela igreja, como também pelos nossos irmãos. Ó Pai, Tu conheces o nosso coração, receba o nosso louvor, a nossa adoração, fala e ministra ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir, porque é de Ti que vem todo o alimento, Senhor, e nós precisamos se alimentar da Tua vontade, do Teu amor, do Teu querer. Se há em nós algo que precisa ser retirado, eliminado, fique à vontade, Papai. Faça hoje aquilo que tem que ser feito, Pai, para que nós possamos sair daqui cada vez mais pronto, ó Pai, para Te servir, em verdade e em espírito. Aqueles irmãos que ainda estão a chegar, continua protegendo. Aqueles que estão em casa, Senhor, cultuando conosco nesse momento. Também, Senhor, no mesmo espírito, na mesma vontade, ó Pai. Esteja com eles, ó Pai, no aconchego do seu lar, protegendo. É o que nós te pedimos e te rogamos hoje. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar o hino 356. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol
Esse é o nosso Deus em quem nós confiamos. Glória a Deus. Os irmãos perceberam que nós temos aqui 2 músicos, né? Pela graça de Deus. O Nuno, vocês já conhecem, também Cristiano, é filho da casa. E quando eu olho para eles aí, e esse tempo que nós estamos fazendo aula juntos, e aí ajudando um ao outro, né? O Senhor vai nos capacitando e vale a pena orar pela nossa juventude. Estava conversando ali com o Nuno, com o Cristiano, eles lembram do tempo de jovens, lembram do tempo que a mamãe trazia, o vovô trazia para a igreja, e é o resultado. Então nós não perder a nossa esperança, porque aquilo que planta num bom lugar, num bom terreno, vai com certeza dar, né, bons frutos. E somos felizes, continuo orando por cada um deles. Hoje estamos fazendo aí, né, esse ensaio, ensaiamos bastante aqui antes dos irmãos chegarem, então os hinos estão saindo aí, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Número 410. Seu filho amado, para me salvar e perdoar, na cruz morrer, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como confiança maravilhosa, porque Ele vive. Não é um Deus pregado numa cruz, não está lá por 2000 anos, Ele ressuscitou. E é porque Ele está vivo que nós estamos aqui nessa noite. É porque Ele está vivo que Ele escuta as nossas orações. É porque Ele está vivo que Ele responde às nossas orações. Há mais um hino, número 43. Nós estamos aí tocando num ritmo. Se por um acaso for um pouquinho mais rápido, os irmãos nos perdoam, nos acompanham para a gente poder chegar lá, amém? Eu sei, ó Pai.
nos assentar, meus irmãos, por favor. Glória a Deus, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Os irmãos, por favor, abrem as vossas Bíblias em Salmo número 27. Glórias a Deus. Verso 1 ao verso 14. Salmo, capítulo 27. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comeres a minha carne, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse e o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantarão falsos testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós, observando a situação de cada caso, estamos realmente envolvidos, ligando, às vezes falando com alguns irmãos, e nós vamos aqui, hoje é um dia de terça-feira, onde oramos pelos que estão doentes, pelos que precisam realmente de intercessão, e observando as notícias que estão todos preocupados e também atentos àquilo que vai acontecer, àquilo que está acontecendo, quando olho para a oração, oração você se coloca diante de Deus, e intercessão é se colocar no lugar do outro. Então nós viemos aqui louvar o Senhor e já oramos por nós. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor está saindo da nossa boca. Agora, quando nós passarmos os nomes, e quando você pedir o nome de alguém, passa a ser intercessão. E a intercessão é traduzida como se colocar no lugar de alguém. E eu, pensando nisso, observando isso nessa tarde, enquanto buscava o que nós poderíamos meditar nessa noite, percebi algo. Até agora, pela graça de Deus, eu consegui me livrar de uma contaminação,
de uma doença, e eu digo pela graça de Deus, porque nós andamos em todos os lugares com muito cuidado, mas pela graça de Deus. E ao perceber as notícias, às vezes você fica, o que será que vai acontecer? O que vai sair dali? Agora, meus irmãos, do lado de cá, nós ainda não estamos contaminados e esperamos não estar. Mas imagina alguém que já está, como nós temos irmãos, irmãs em todo o mundo, em Portugal, em Braga, nossos amigos, alguns irmãos que nós conhecemos. Você imagina eles olharem o mesmo jornal que eu e você observa e eles disserem: tem mais tantos contaminados e tantos morreram da doença que eu tenho. Olha o impacto que isso causa quando eu me coloco no lugar do meu irmão que está, infelizmente, contaminado. Então, quando nós orarmos e observamos aqui o salmista, é como se nós perguntássemos assim para o salmista: salmista Davi, como é que vai hoje? Ele ia nos responder assim: você nem imagina o que eu estou sentindo. Você nem imagina como está o meu coração. Você nem imagina o problema que eu tenho pela frente. Você nem imagina o problema que eu estou passando. É exatamente isso quando nós lemos o Salmo 27. E quando nós se colocamos no lugar dos nossos irmãos que estão indo para o hospital, que já estão no hospital, e que tem outras doenças, que não é só essa, que você observa que alguém morreu da mesma doença que eu estou contaminado, isso gera, por mais forte que somos, medo no nosso coração. Medo. E Davi vai falar aqui no Salmo 27, e ele vai combater este medo que ele está sentindo. Esse salmo, por toda a história, há 3 possibilidades quando ele foi escrito pelo salmista Davi: quando ela era perseguido pelo rei Saul, quando ou era perseguido pelo seu filho Absalão, mas também pelos filisteus. Davi, já sendo um rei mais velho, mais idoso, estava também em lutas. E vai encontrar em 2 Samuel, no capítulo 21, em que Davi estava lutando uma batalha contra os filisteus e se cansou no meio da batalha. E aí, quando ele se cansa, ele esmorece e senta e se encosta, e vai dizer que um certo homem da linhagem dos Golias, lembra-se que Davi lá na mocidade matou Golias? Ele deixou esposa, deixou filhos, e quase Davi foi morto por alguém da linhagem do gigante. Mas havia lá do seu lado um companheiro fiel, alguém que estava disposto, Abissai. Era um jovem, era um homem que estava disposto a defender o seu rei. E depois, nos versos seguintes, vai dizer assim: olha, nós a partir de hoje não aceitamos mais que o rei venha conosco para a batalha, para que não se apague a luz de Israel. Eles honravam o seu rei, mas o seu rei correu sério risco, porque estava cansado no meio de uma batalha. Medo. Medo. Será que eu vou conseguir ultrapassar isso? Será que eu vou conseguir chegar do outro lado? E é preciso esses irmãos terem a certeza que eles não estão sozinhos. Nós não estamos fazendo propaganda que tem uma igreja orando, não, nós estamos orando. Agora é preciso que eles no leito do hospital entendam que há uma igreja que está orando. Se fechar as portas do comércio, de tudo, nós continuamos orando. Se ficar aberto, vamos continuar orando, porque amanhã pode ser eu. E eu quero ter a mesma certeza
que eles podem ter neste momento, que há uma igreja intercedendo pelaquilo que estão passando, pela dificuldade. Então, nós precisamos entender como Davi conseguiu vencer o medo só nesses versos que aqui se passaram. Como ele teve vitória sobre o medo? Louvor e clamor. Olha que interessante, no meio dessa luta, no meio dessas vai e vem, em pé, deitado, cansado, correndo, ele tinha louvor e tinha clamor. Nós podemos dividir esse salmo do verso 1 ao verso 6, vai falar simplesmente de louvor. Mas aí então, no meio de louvor, a partir do verso 7 ao 14, ele começa a orar, ele começa a clamar. Então nós vamos observar que Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou por esses problemas. Irmão, nós vamos passar também. E sabe o que me alegra? É que se eu percebo que estou passando pelo mesmo problema de Davi, e Davi tinha o mesmo Deus que eu tenho hoje, isso significa que eu também terei vitória como Davi. Porque não muda nada com relação ao Deus que nós confiamos. Não pode mudar. Nós precisamos crer. E crer vai de se alimentar da palavra, por mais difícil que seja. Enquanto temos temor e fé, parece que estamos ali, Senhor, estou meio com medo, mas eu tenho confiança, o Senhor vai fazer. Isso é normal. Nós não podemos deixar o temor aplacar a nossa fé. Isso é normal. Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha exatamente esse problema. Dúvida, sim, nós não podemos dormir com a dúvida, porque nós temos o Deus que nos responde, o Deus que nos dá paz, o Deus que nos dá certeza de onde nós estamos. E um nevoeiro como esses de manhã cedo, onde a gente não consegue enxergar palmos à nossa frente, ter a certeza que o nosso Deus está sobre a nossa cabeça, segurando, cuidando, independente do que aconteça, o meu Deus cuida de nós. E ele clama, enquanto tem clamor, ele chora, ele diz: Senhor, me escuta, os meus inimigos querem arrancar a minha carne, querem destruir. É um clamor. Mas ao mesmo tempo ele diz: Senhor, eu te louvarei, eu confio no Senhor, aleluia. Não tenha medo, irmão, não deixe que o inimigo venha dizer que você está fraco, simplesmente porque você está chorando, ou porque está falando com Deus. É muito melhor falar com Deus aquilo que está dentro do seu coração, do que tentar desabafar com alguém que não vai ajudar em nada. Agora em Deus não, todas as lágrimas que eu e você colocar, seja para nós, seja para um parente, seja para alguém que está doente, o Senhor, nosso Deus, recolhe, observa e entra com providência. Nós temos que aprender com Davi a vitória sobre o medo. Há muita coisa para se falar. Hoje nós não temos muito tempo, mas eu destaquei aqui algumas coisas. Primeira coisa, louvor, do verso 1 ao 3. Davi deixa claro que ele louva a Deus. Ele louva por quê? Porque ele já conhece o Deus que é dele, é meu Deus. Então nós temos louvor, nós temos confiança no verso 3, nós temos desejo. Davi deseja. Não é Deus que pega Davi e coloca dentro da igreja, não é Deus que pega Davi e coloca dentro do templo e fala, vai ficar aí. Não, Davi deseja, o desejo de estar na presença de Deus, daqueles que já foram comprados, parte de nós. Isso é uma responsabilidade muito grande, parte de nós. Eu posso até dizer que eu estou fraco, mas lá no fundo o Espírito Santo habita e está tentando convencer-nos. Filho, confia, eu estou do teu lado, eu sou o Emanuel, vamos dar mais um passo, vai mais à frente, eu tenho algo para ti. Mas é um movimento. Então, louvor, confiança, desejo, oração.
dos versos 7 ao 12, oração, e depois do verso 13 e 14, a postura de quem espera em Deus. É estar esperando. A postura desse que venceu e tem a vitória sobre o medo. Confiança, quando fala de confiança, ele fala: o meu Deus, a minha luz. Deus é para todos, mas é o meu Deus. Eu o conheço, eu tenho relacionamento com Ele. E a igreja precisa isso. Cada vez mais, crescer em relacionamento com Deus. Aí você pode dizer: é o meu Deus, o meu Jesus. Aquele que conhece as minhas aflições. Davi está falando exatamente disso. Quando vemos aqui o desejo, entrar na casa do Senhor. É o desejo dele, é estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Quando ele parte para a oração, ele sabe que o Senhor, quando ele ora, é o esconderijo. Então eu oro e eu estou protegido. Ele vai dizer no verso: porque no dia da adversidade, aleluia, no dia que a coisa ficar complicada, no dia que a doença bater na minha porta, no dia que o vendaval passar sobre a minha casa, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, firmará meus pés. Não vamos estar, Senhor, não. Podemos chorar, mas é na presença do Senhor. Quando ele fala de postura, é esperando. Eu estou esperando. Eu vou dormir hoje descansado, em oração pelos que estão doentes, mas descansado. E amanhã eu posso ter a certeza que qualquer coisa pode acontecer, porque o nosso Deus é um Deus que se renova, a sua palavra se renova todos os dias. Ao mesmo tempo que eu durmo descansado, porque eu entreguei nas mãos dele aquilo que eu preciso, a vida dos meus irmãos, a vida da minha família, eu também durmo descansado e acordo sabendo: vai chegar o tempo. Olha, hoje é dia, é a esperança que nos anima. Ponto a ponto, passo a passo. E o louvor, Davi sabe que o louvor é a luz do mundo. Queridos irmãos, nós precisamos entender isso. Onde há luz, não há treva. Não há trevas. E é muito mais fácil trabalharmos com a luz acesa. É muito mais fácil trabalharmos com o nosso Deus a nosso favor. Amém? Que Deus possa nos abençoar e levar realmente hoje, o dia de hoje, em oração sobre o medo daqueles que estão doentes. Nós vamos cantar mais um hino, o hino número 483, Firme nas Promessas do Senhor, porque esse hino, ele realmente nos ajuda a entender que precisamos continuar firme sobre as promessas daquele que nos prometeu. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas
sentar. Queremos agradecer a cada irmão que está nos acompanhando pela internet. Quero aqui dizer os pedidos, principalmente agora aqui de oração. Nós temos os pedidos pela igreja, a diretoria, os músicos, os jovens, os gideões, as senhoras. Também temos alguns irmãos que estão doentes, estão em casa, pelo menos é aquilo que nós sabemos. Nosso querido irmão Miranda, também a irmã Gininha, também a nossa irmã Maria da Graça, Maria Manuela, também temos a mãe da nossa irmã Arminda, e também tem os outros doentes que estão um quadro mais de emergência. São parentes de irmãos da igreja, são o senhor Geraldino, temos a mãe da irmã Rosa, temos a irmã Arlete, irmão Paulo, temos o senhor José Borges. Então, essas pessoas já estão no hospital e carecem realmente, né, de um cuidado intensivo e também da intensidade das nossas orações. Há algum outro irmão que tem um pedido de oração? O nome dele? José. Amém. Agradecer pela vida do nosso irmão José, que foi recuperado novamente, né? Depois de ele foi sequestrado e já voltou. Tá bem. Já voltou? Tá em casa. Mas é o trauma. Sim. Vamos orar para que Deus possa eliminar esse trauma e esse medo, né? Mais alguma oração? Amém. A família da irmã Luzia. Queria em especial pedir ao Senhor que a minha neta Diana está bebendo 2 meses para que o Senhor não guarde o resto desta pandemia, porque ela está mais frágil um pouquinho. Tá bem. Diana. Amém. Mais algum pedido de oração? O pai Lília. o pai estava já 24 dias com a Covid, né? Porque tudo já acho que não Tá, ele entra aqui nos irmãos que estão já. Mais algum irmão? Coisa do papai? Não, eu não ouvi. Sim. O nome da mamãe, desculpa. Desculpa, Maria Joaquina. Joaquina. Pela irmã Joaquina. caminhada com Jesus Cristo, onde o teve e o Nani Azevedo, que já mais que veio comprar, que tudo ele já está tratado com vídeo, a população ali, a situação complicada. Agradecer também. Amém. Portanto, é o irmão José que é trauma, também a família da irmã Luzia, em especial a Diana, a Lília, o pai dela, Joaquina, irmã aqui da igreja, e agradecer pela vida do cantor Nani Azevedo, que nos ajudou e prestigiou também aqui no ano passado, no ano retrasado, com a Marcha para Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão em casa, continue orando pelos trabalhos na igreja e, por favor, sempre de olho nas redes sociais, tanto no grupo de WhatsApp da igreja e o Facebook. Qualquer informação, com certeza, os nossos queridos irmãos, irmão Tiago, irmão Eliseu, irmão Miranda, vai estar passando por comunicando qualquer novidade sobre isso. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu vou orar por vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa, Senhor, cada um que está em casa. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada pedido. Eles agora entrarão também na Tua presença, em adoração, em clamor por esses pedidos que aqui estão. Continua guardando e protegendo cada um, Pai.
É o que nós te pedimos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um que está em casa, em nome de Jesus, amém. Pois é, eu gostaria